Este vai ser um Natal bem recheado de receitas. Na semana passada tivemos aqui no canal um especial bolachas e esta semana vai ser a semana dos troncos. Dia sim, dia não, eu vou aparecer aqui com uma receita de tronco para vocês escolherem qual a vossa preferida e que vai fazer parte da vossa mesa de sobremesas este ano. Eu já vos dei aqui uma receita de tronco, eu vou até deixar aqui o link para vocês irem lá ver, aquele tronco é delicioso, mas este ano eu vou-vos trazer uns troncos que são ligeiramente diferentes dos troncos clássicos, mas não por isso menos natalícios. O tronco que vamos fazer hoje de limão merengado vai saber a tarte de limão, apesar de não ser um sabor que nós associamos propriamente a esta época do ano, visualmente ele vai ficar muito bem em qualquer mesa natalícia e além disso vai ser perfeito para quem gosta de sabores mais fresquinhos que contrastem com os sabores tão pesados desta época. Para fazer este tronco nós vamos precisar de 3 elementos, uma torta, um recheio que vai ser lemon curd e depois vamos cobri-lo com merengue, que quem quiser pode queimar com um maçarico. Começamos por fazer uma torta de pão de ló para a qual vamos precisar de ovos, açúcar e farinha. Juntamos os ovos inteiros com o açúcar na taça de uma batedeira e vamos bater até que tripliquem de volume e fiquem bastante espumosos e mais claros. Também podem fazer isto com uma batedeira de mão. Vai demorar mais ou menos entre 5 a 7 minutos até que fique com esta textura. Depois vamos juntar a farinha peneirada, eu gosto de fazer isto mais ou menos em 2 ou 3 vezes, portanto coloco uma parte da farinha, peneiro e agora muito delicadamente com uma espátula eu vou envolvendo a farinha, misturando de baixo para cima, envolvendo a farinha na mistura espumosa de ovos e açúcar. Vou fazendo isto sempre muito delicadamente, girando a taça e depois coloco a restante farinha e repito o mesmo movimento. Tenham atenção porque às vezes a farinha acumula-se no fundo da taça da batedeira, então vão lá com a espátula, rasparem mesmo no fundinho para verificarem que não há farinha ali acumulada. Quando a mistura já estiver bem envolvida e uniforme, vamos colocá-la num tabuleiro. Eu gosto de untar ligeiramente o tabuleiro e também untar a folha de papel vegetal muito ligeiramente. O ideal é que usem um tabuleiro que seja mesmo o tabuleiro do forno, que tem uma medida de 30 por 40 cm. É a medida ideal para esta quantidade de massa. Vamos espalhar bem a massa com uma espátula, de maneira a que fique com uma camada toda da mesma espessura e levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus. Vai demorar cerca de 10 minutos a cozer. Entretanto, vamos preparar um pano limpinho e polvilhar com açúcar ou açúcar em pó. Assim que o pão de ló sair do forno, vamos verificar que ele esteja bem douradinho e bem cozido. Vamos inverter o tabuleiro para cima deste pano e com muita delicadeza vamos retirar o papel vegetal com cuidado para não romper a nossa torta. Neste momento, enquanto a torta ainda está quente, vamos enrolá-la no pano para que ela mantenha o formato redondo e não rache. Depois deixamos arrefecer assim, embrulhada no pano e na altura de rechear voltamos a desembrulhar e já vamos rechear sem problema do nosso recheio também derreter. Falando em recheio, temos aqui lemon curd, que é uma receita que eu já vos ensinei a fazer. É um creme bem sedoso e intenso de limão. Nós vamos precisar de metade da receita que eu vos ensinei a fazer e vou deixar aqui o link no cantinho do vídeo. Nós vamos precisar do lemon curd já completamente frio. Na altura, quando a torta já também estiver arrefecida, vamos desenrolá-la do pano, soltá-la também do pano e agora é só rechear com o lemon curd. Com uma espátula espalha-se o lemon curd por toda a superfície da torta de maneira a que fique uma camadinha uniforme. Depois é só enrolar com cuidado e delicadeza, começando pela pontinha da torta que já está dobrada e vamos apertando ligeiramente com atenção para o lemon curd não sair, mas mantendo o formato bem redondo do tronco. Depois de enrolado, eu gosto de aparar as pontinhas para que fique com um acabamento mais reto e mais perfeitinho e numa das pontinhas, se vocês quiserem fazer um ramo, podem cortar na diagonal e depois esse pedacinho que cortaram podem posicionar no prato ao lado do vosso tronco principal. Finalmente, vamos tratar da cobertura, que vai ser um merengue suíço que vamos fazer com açúcar e claras. Numa tigela que possam usar para fazer banho-maria, colocam-se as claras com o açúcar, mexe-se bem para que este
estes dois ingredientes fiquem bem ligados e coloca-se esta tigela dentro de um tacho com água ao lume, de preferência que a água não toque no fundo da tigela para que este seja um banho-maria bem suave e que vá aquecendo as claras sem corrermos o risco das claras cozerem. Vamos querer que o açúcar se dissolva completamente nas claras, então vamos testando. Aqui ainda vemos que temos grãozinhos de açúcar e vamos continuar a mexer em lume médio até que, quando a gente esfrega esta mistura entre os dedos, já não se sinta nem um grãozinho de açúcar e esteja bem quentinha. Nesta altura retiramos do lume e vamos bater numa batedeira em velocidade média alta até que o merengue esteja frio. Dependendo da vossa batedeira, pode demorar entre 5 a 10 minutos até que arrefeça e fique assim bem firme. Com este merengue vamos então cobrir o tronco. Eu gosto de ir colocando pedaços de merengue e depois com uma espátula vou alisando e vou espalhando o merengue numa camada uniforme por cima da torta. Barra-se também o ramo lateral e depois podem ou não barrar as extremidades, é uma questão de gosto, e quando já tiverem todo o vosso tronco barrado com o merengue, podem deixá-lo assim simples, bem branquinho, que fica bem bonito, ou então, se quiserem e tiverem, podem queimá-lo e tostá-lo com um maçarico. É tão delicado, tão saboroso, tão bom. Vocês vão querer fazer isto no Natal e em qualquer época do ano. Podem aproveitar esta ideia e fazer apenas uma torta de limão merengada. É absolutamente deliciosa. Se gostam de limão, não deixem de fazer, independentemente da altura do ano. Até ao próximo vídeo e até ao próximo tronco. Tchau!